microfone e pode fazer perguntas, tá? Não é necessário levantar a mão, até porque eu não vou conseguir ver se alguém levantou a mão ali, porque eu vou estar prestando atenção nos slides. Então, se quiser falar, abre o seu microfone, diz, Marcelo, tem uma pergunta e vamos em frente, ok? A gente vai abordar regulagem nesse módulo e a gente, vamos ver se está funcionando aí, está aparecendo para vocês? Está. Está aparecendo aqui. Ok. Beleza. Bom, esse módulo, ele é sobre regulagem. Ele faz parte do programa de capacitação que a gente está fazendo dentro do Remo 4. Esse programa ele vai até o final de julho e são 10 módulos. Desses 10 módulos, alguns vão ser abertos e outros vão ser diretamente para os técnicos líder. Não quer dizer que aquele conteúdo seja restrito, mas é um conteúdo específico para que os técnicos líder consigam organizar as ações que a gente planejou no começo nesse programa, ok? Então, a gente vai abrir alguns módulos, já estão lá no site, vai ter mais 2 que vão ser abertos também, que é nutrição e fisioterapia. A gente vai colocar lá assim que confirmar o horário desses 2 módulos, tá bom? Então, pessoal, vou começar, por favor, microfones fechados e quem tiver alguma pergunta, fica à vontade, só manda ver. Bom, em resumo, a gente vai fazer aqui uma breve revisão de nomenclatura, parte de equipamento, que é coisa básica, só para ver se está todo mundo falando a mesma língua. Depois, coisa rápida também importante sobre manipulação do equipamento, para não deixar os técnicos muito irritados, principalmente o Musk, que quando vê o moleque não cuidando direitinho do equipamento fica bravo. Depois a gente vai falar rapidinho sobre física no remo, só para relacionar com alavancas, e a gente entra no passo a passo de regulagem, e depois algumas referências. Eu tenho certeza que grande parte do que a gente vai falar vocês já conhecem, mas talvez algumas coisas, uma visão um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que o básico é comum para todo mundo. Bom, a gente tem basicamente 3 medidas nos remos, né? O comprimento total, a alavanca externa, que é do anel até a borda da pá, e a alavanca interna do anel até a ponta do cabo do remo. Depois disso, a gente tem alguns nomes aí que eu acredito que variem bastante no nosso país. Punho, lá onde o remador segura, haste, tudo o que é a parte de carbono, de madeira do remo, o pescoço, que é aquela partezinha próxima da pá, que fica dentro da água, e a pá. Depois a gente tem ainda o anel e a chumaceira, que está aqui um pouquinho maior para todo mundo enxergar bem. Essa nova, ela já tem, nova, não tão nova, mas formato mais moderno. Tem algumas partes retas para facilitar o encaixe na forqueta, né? E a pá, a gente tem uma linha central. Essa linha central é muito importante para a regulagem, porque é justamente a linha que a gente usa tanto para medir o tamanho da pá, o comprimento da pá, quanto para a gente medir também o comprimento, a distância, o comprimento da alavanca externa. Tem que ser por cima dessa linha, dessa borda inferior aqui, acima dessa borda inferior, bem no meio da pá, e ela segue a linha da haste do remo. Bom, bombalho Oreste é básico, braçadeira com quinto braço, pino, importantíssimo, forqueta, tranqueta ou pinguel, sapatilha, finca-pés nas suas diversas formas. Ponto importante aqui também é corda de segurança e carrinho e trilho, sendo que carrinho a gente tem, né, alguns carrinho de trenó ou carrinho com rolamento. E aqui uma parte importantíssima que é a abertura, que é a distância entre os pinos. Bom, quando a gente fala de espalhamento simples, também a abertura é relacionada ao meio do barco, essa linha central aqui, a linha da quilha do barco, até a linha do pino.
Bom, falando rapidinho aqui sobre cuidados de manuseio, antes da gente entrar em regulagem, por que que a gente vai falar isso? Porque a gente percebe que existe muito problema entre... Pessoal, a Gabriela está pedindo para fechar os microfones. Por favor, então, todo mundo, de novo, feche os microfones aí. Dê uma revisada aí, quem tiver com o microfone, só ver se está com aquele símbolozinho ah, fechado aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Pronto. Todo mundo no mudo. Ok. Todo mundo me escuta aí? Sim, faz assim, Frank. Beleza. Então, cuidados com o manuseio é uma coisa importantíssima. Há muito desleixo em relação a isso. E é importante que a gente sempre, quando fale sobre equipamento, a gente cobre muito sobre manuseio, forma de transportar os remos, como esses dois atletas aqui estão transportando, com as pás viradas para frente, o remo apoiado no ombro. E também importantíssimo quando manuseia o barco. Não pode de maneira alguma a gente esperar que um barco se mantenha regulado se os atletas transportarem ele errado ou segurar o barco pela abraçadeira. Então, importantíssimo para a regulagem funcionar, a gente ensinar os atletas a manipular o equipamento, manusear o equipamento de uma forma correta. E também a forma de colocar o barco na água. Se os atletas colocam o barco apoiando a abraçadeira, batem a abraçadeira na rampa, na hora de atracar, de afastar, tudo isso prejudica o nosso trabalho em regular o barco. Então é importantíssimo que esse ensinamento de como colocar um barco, uma sequência correta de colocar o barco dentro da água e tirar o barco, seja reforçada não só pela preservação do equipamento, mas também pela preservação da regulagem. Bom, e ponto importante também, a gente falar de segurança, barco sempre, quando a gente vai regular ou rotineiramente, utilizar as ferramentas para revisar se as braçadeiras estão bem fixas, se a cremalheira, o fincapé está bem apertado, bem ajustado. Não adianta nada a gente posicionar todo o remador, regular 1 milímetro de escape da pá e o fincapé escorregar em cima da cremalheira, tudo foi por água abaixo. E, aproveitando isso, corda de segurança tem que ser presa e sempre quando eles forem para a água a gente tem que cobrar isso. Ok? Bom, por último, para a regulagem funcionar, o barco tem que estar limpo. Forqueta limpa, evitando desgaste. Forquetas ou o barco que está sujo desgasta e o desgaste também contribui para a perda da regulagem. Trilhos, forquetas limpas, chumaceira limpa, tudo isso é importantíssimo. E não só é importante para manter a regulagem, como também é importante para a gente conseguir regular. Um barco mal limpo, a gente sabe que ele começa a ficar todo travado e depois a gente vai passar mais trabalho para regular também. E isso tem que fazer parte da cultura dos nossos atletas. Eles têm que não só aprender a regular, ter essa permissão também de regular um barco, sabendo regular e saber cuidar do barco. Isso tem que fazer parte da cultura dos atletas, dos nossos remadores e dos nossos técnicos desde a iniciação. Bom, indo agora aqui para a parte de física do remo, só para a gente entender, revisar alguns conceitos básicos antes da gente chegar em regulagem. Aqui tem um barquinho, né? Um esquife, com o seu sistema completo ali, os remos. O barco tem um peso, ele desloca água, e tudo que ele desloca de água gera uma força contrária, que é o empuxo, que é o que mantém o barco fora da água. Quando o remador entra em cima do barco, esse deslocamento de água aumenta, o barco afunda um pouco, e isso muda completamente o que a gente ajustou, o que a gente vai ajustar conforme o peso do remador. E isso é um ponto muito importante para a gente levar em consideração, que em média 10 quilos a mais em cima do barco significa 1 centímetro a mais dentro da água. Então, se a gente tem um atleta que pesa 10 quilos a mais que outro atleta utilizando o mesmo barco, mesmo que eles tenham a mesma medida de altura e envergadura, a regulagem vai ser diferente, porque o barco está tá mais afundado, e se for uma guarnição, uma guarnição de um barco longo também, o peso médio vai impactar no quanto esse barco flutua. Isso a gente tem que levar em consideração. Bom, o peso do remador então influencia, e a gente sabe que a gente busca otimizar com a regulagem e com o treino as forças positivas,
sempre. E a regulagem bem feita serve para que a gente também otimize não só a técnica, mas otimize o que o atleta está fazendo e também serve para a gente reduzir as forças negativas. Como que a gente, através da regulagem, diminui as forças negativas? Colocando o atleta numa posição melhor, em que ele oscile menos o peso, o centro de gravidade dele, ou em que a gente posicione melhor o atleta em cima da bancada, para que o peso dele não fique muito caído a ré, ou não fique muito concentrado a proa do barco. Tudo isso influencia e a gente tem que levar em consideração quando a gente estiver regulando o barco. A gente está regulando o todo, a gente não está regulando só a posição do anel. Bom, outro ponto essencial que a gente precisa entender quando a gente vai pensar em regulagem são as alavancas no sistema barco-remo. A gente sabe que a gente tem um sistema que é complexo, a gente utiliza o barco como ponto de apoio para o nosso motor, a gente utiliza o fincapé como ponto de apoio para a propulsão, e além disso, a gente ainda tem um sistema complexo de alavanca, em que a gente tem a pá, que funciona aqui a letra A, né? Está mostrando a pá. A pá dentro da água, ela encontra apoio e ela também faz a função de eixo nesse sistema de alavancas, bem como o pino da braçadeira. Então, a pá tem resistência da água e ela também gira dentro da água, buscando um ponto fixo de apoio para que essa alavanca aqui do remo transmita propulsão no pino e desloque o pino, desloque o barco. Claro que aí a gente tem essa última relação de alavanca, que é a alavanca interna, que é primordial para que o sistema todo funcione e é onde o remador, o único lugar onde o remador vai conseguir aplicar força nessas alavancas aí, utilizando o remo. Então aqui é muito importante que a gente entenda que o pino, ele é o eixo, ele funciona como eixo. A gente tem a alavanca interna e a alavanca externa, e a pá, quando ela entra na água, ela tem uma função de resistência, mas ela também tem, em alguns momentos, ela oscila mais eixo e menos função de eixo também. Isso varia do ângulo que a gente coloca a pá dentro da água até esse momento aqui em que a pá tem o maior momento de transferência do movimento. E isso é muito importante que a gente sempre leve em consideração quando a gente tiver, lembrar bem dessa imagem aqui, quando a gente estiver pensando em regulagem. Bom, a importância da regulagem é enorme em cima do aspecto técnico. A gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa fazer uma boa regulagem para que a gente consiga ter uma boa progressão técnica. Um barco mal regulado vai ocasionar erros graves em técnica e isso não é uma opção, não é uma escolha do atleta. Se ele tiver um barco mal ajustado para ele, a gente pode, enquanto treinadores, cobrar uma melhoria, sendo que talvez ela não seja possível justamente por um erro de ajuste. Então, a regulagem ela é essencial para que a gente consiga ter uma formação e um aperfeiçoamento correto da técnica e uma evolução correta. Não só isso, para que o atleta consiga ter uma boa interação e consiga deslocar o seu barco para aquela condição dele, tanto de antropometria quanto de potência ou capacidade de treino. Bom, a regulagem adequada, então, ela é o ponto de partida correto. Ela deve ser o ponto de partida correto para o aperfeiçoamento técnico. Ela possibilita ajustes para o tamanho do remador dentro de um barco individual e dentro de um barco coletivo. Ajusta o barco e os remos para o nível técnico daquele atleta também. Não adianta a gente pegar a regulagem de um campeão olímpico e achar que um iniciante vai conseguir utilizar aquele mesmo nível de regulagem. Ou também achar que uma regulagem vai ser a mesma do primeiro dia que um remador teve contato com o barco até depois de 10 anos de prática, ele vai precisar ajustar a regulagem dele à medida que ele ajusta o nível técnico dele. Bom, a regulagem também bem feita facilita a aprendizagem do gesto correto, e aí está a importância de ter barcos de iniciação bem ajustados.
os barcos de iniciação não podem ser negligenciados, a gente não pode deixar de ter os pinos até de um tanque bem ajustados. A gente não pode deixar de ter um canói bem regulado, ou que seja revisado constantemente, porque muitas vezes algum erro na iniciação, ele é difícil correção depois, e foi por um problema de ajuste. Bom, um barco bem ajustado também, ele previne lesões. Muitas vezes a gente tem lesões por problemas de regulagem, principalmente em posição de fincapé ou até dureza, né, peso das alavancas. E por fim, melhora a eficiência da remada. Um barco bem ajustado pode melhorar vários segundos numa prova de 2.000 metros. Bom, aqui tem uma sequência de demonstração do que acontece com alguns ajustes, com alguns erros de ajuste. Então, esse primeiro são erros de posicionamento do remador na posição do fincapé. Se a gente tem, nessa figurinha aqui da esquerda, considerando palamenta dupla, a gente tem um fincapé muito afastado do eixo da forqueta, ou seja, um fincapé muito direcionado à ré do barco, o atleta vai ter o final muito fechado, não vai ter espaço para conseguir tirar a pá da água ou mesmo para acelerar o barco. Palamenta simples acontece um pouco diferente, o remo fica afastado do corpo, mas a consequência é a mesma, né? Sendo que aqui na palamenta simples ainda pode causar uma queda do remador para o lado e não conseguir finalizar no centro do barco no final. Aqui no meio a gente tem as imagens essa imagem verdinha é de um bom posicionamento. Vocês podem ver em palamenta dupla essa boa posição aqui dos punhos, que a gente tem mais ou menos um punho livre entre a ponta dos remos, e na palamenta simples, essa daqui do lado, aqui no lado direito, em que a gente tem o polegar, né, a mão do remador, tocando as costelas, em que a gente pode dizer, tem uma expressão que se diz de colocar o polegar no bolso do colete, no bolso, como se o remador tivesse um colete, ele tiver o polegar da mão de fora, consegue entrar dentro de um bolso naquele colete ali. Bom, e aqui embaixo outro erro, que é o fincapé muito próximo do eixo da forqueta, ou seja, o fincapé muito para a proa, afastando o remador da posição ideal. Na palamenta dupla, os remos passam do corpo, e na palamenta simples, a mão de fora fica na frente do corpo, que também é um problema para manter o atleta no centro e para aplicação de força, né, para aceleração no final da remada. Bom, aqui tem um outro esqueminha em relação a erros de ajuste na altura das forquetas. Nesse esquema aqui de cima, a gente tem a incidência da altura da forqueta idêntica, mas considerando remadores de estatura diferente. Isso aqui é muito interessante da gente pensar, principalmente quando a gente regula um barco coletivo, em que a gente estabelece uma altura padrão para todas as bancadas, e atletas que têm estatura diferente vão remar esse barco, eles vão ter esses problemas aqui. Por exemplo, aqui esse primeiro remador, o número 1, ele tem uma estatura abaixo do que foi estabelecido como média, né, como ideal naquele barco. Isso vai fazer com que ele fique com os cotovelos muito abaixo da linha do punho. O remador número 2, um remador mais alto do que deveria, do que foi considerado, fica com as mãos muito abaixo da linha do cotovelo, também não é a posição correta. E aqui o número 3, o ideal, né, a altura do punho nivelado com o cotovelo no final da remada. Bom, e aqui embaixo, considerando a incidência da altura da forqueta para remadores com estaturas idênticas, sendo que o número 1, mesmo exercício, mesmo pensamento, número 1, a gente tem um remador com uma altura acima do que foi regulado o barco, número 2, uma altura abaixo, né, um remador mais baixo do que foi ajustado, e aqui o número 3, o ideal. Então, de novo, a mesma coisa, o punho alinhado com o cotovelo para conseguir ter uma trajetória correta. Isso é importantíssimo também para prevenir lesão e para conseguir que o remador tenha a maior horizontalidade possível na propulsão. Isso tem grande relevância no que vai acontecer, tanto no movimento do barco, vai conseguir ter um movimento mais linear, vai conseguir ter um deslize melhor na propulsão, no ciclo de recuperação, mas também vai permitir que o atleta tenha uma maior capacidade de transmissão, de aplicação da potência dele. Extremamente importante a altura correta
para que o remador consiga ter uma boa postura e também para que, com isso, ele também consiga ter uma melhor interação com o barco. Bom, essas duas imagens aqui nos mostram bom posicionamento, tanto no que a gente falou de posicionamento do fincapés, quanto a altura. Aqui esse remador está num bom posicionamento de final, vocês podem ver o punho dele alinhado, o cotovelo de fora está alinhado com o cabo do remo, os ombros também conseguem ter um bom relaxamento aqui, e esses dois atletas aqui da Austrália, na palamenta dupla, nesse double, também vocês podem ver que eles conseguem ter um bom alinhamento entre o cotovelo e os punhos. E aqui a gente também pode perceber essa leve diferença de altura natural entre os punhos, entre a mão esquerda e a mão direita. A mão esquerda sempre um pouquinho acima da mão direita, como uma regra estabelecida mundial, né? Aqui depois o Musk vai poder contribuir dizendo que na Alemanha do Leste era o contrário. É verdade, Musk, tu tem toda a razão. A gente sabe disso, Musk, mas agora já está tudo igual. Bom, aqui outros exemplos de erros de ajuste da regulagem. Adriano, calma. Aqui outros exemplos de erro de ajuste da regulagem. Nesse quadrinho aqui da esquerda de cima, a gente tem uma altura insuficiente, né? A gente pode ver que o remador está com os remos bem apertados. E aqui embaixo uma altura excessiva, em que os cotovelos ficam bem abaixo da linha do punho, que também é bastante ruim para ele. E outro ponto que é importante a gente levar em consideração é como a gente ajusta os trilhos. Às vezes a gente tem um atleta que não consegue abrir bem a remada ou que não consegue estender bem as pernas no final da remada por um problema de trilho. O trilho não está bem ajustado e é um ajuste que é básico, mas às vezes a gente ainda encontra erro, principalmente em iniciantes, né? Bom, outros exemplos legais aqui para a gente ver em relação à profundidade dos calcanhares. Ponto também de grande atenção e muitas vezes negligenciado. Às vezes a gente vê um atleta caindo muito sobre a ré ou com dificuldade para flexionar o quadril, com as costas muito arqueadas. A gente acha que é problema de flexibilidade ou a gente cobra uma organização maior na recuperação da remada e talvez o erro esteja na altura, na profundidade do calcanhar. Então aqui na esquerda a gente tem uma posição ideal de profundidade do calcanhar. A gente pode ver essa remadora tem as costas dela estão bem alinhadas, a gente vê que o quadril tá num bom giro, está bem encaixado, permite que ela consiga ter uma boa abertura e ainda assim colocar o corpo dela numa boa posição para a transmissão da empurrada das pernas. Além disso, aqui do lado a gente tem um exemplo de fincapé muito baixo, em que o remador vai ter uma tendência a fazer uma inclinação exagerada do tronco, podendo cair ainda com o tronco sobre as pernas, às vezes podendo até passar do ângulo ideal de flexão das pernas, o joelho ele vai passar da linha do calcanhar, se a gente considerar uma linha vertical. E o grande problema que tem, né, em relação à força negativa no barco é que isso afunda a ré do barco e quando o remador aplicar a pressão no fincapé, ele trava mais o barco porque vai ter muita força indo para baixo. Então esse erro aqui não só causa um problema de postura, como ainda tem um problema grande em relação ao andamento do barco, né? Ao deslize do barco. Bom, e aqui embaixo, na figura número 3, o que acontece com o fincapé muito alto. O remador não consegue flexionar bem as pernas, geralmente fica com o tronco arqueado, acaba compensando, para conseguir abrir a remada, acaba compensando, curvando demais o tronco, ou às vezes nem consegue passar a linha dos ombros sobre a linha do quadril, não consegue reposicionar bem o tronco e causa também, tem uma grande chance de causar lesão justamente pela maior curvatura e uma sobrecarga na lombar ou uma sobrecarga na coluna. Também um erro bem comum e que às vezes a gente acaba exagerando na cobrança de reposição, mas o problema está aqui. Bom, aqui a gente tem algumas referências em relação a essa profundidade do calcanhar. Depois elas vão aparecer de novo, mas em média se utiliza 16 centímetros
Claro que isso aí depende muito de cada remador. E as medidas normais aí, elas oscilam entre 12 e 20 centímetros de profundidade de calcanhar. Aqui tem essas figurinhas aqui, é exatamente a mesma sequência, mas em um esquema um pouco mais fácil, mais visual, aí, comparando esses erros, o que acontece com a diferença, com a profundidade do calcanhar. Bom, aqui outros erros de ajuste comuns é na inclinação do fincapé, inclinação na placa do fincapé. Aqui a gente pode ver o número 1 quando a gente tem um ângulo muito reduzido, o fincapé está muito deitado. Isso causa também um problema em que o atleta ele flexiona demais, ele passa também do ângulo de flexão da perna, cai também sobre as pernas, cai com o tronco sobre as pernas. Aqui o número 2, uma posição mais ideal, mais próxima do ideal, que a tíbia fica na vertical e consegue ter um bom agrupamento. E o número 3, quando o fincapé está muito na vertical, está muito em pé, tem um ângulo elevado, e isso faz também com que o atleta não consiga flexionar bem as pernas, ou também compense arqueando muito o tronco para conseguir fazer toda a abertura da remada. Aqui embaixo um esqueminha só comparando uma imagem sobre a outra, para a gente ver toda a grande diferença que faz só no ângulo do fincapé, que muitas vezes é negligenciado. Direto a gente vê barco com o fincapé muito na vertical e os atletas tendo uma dificuldade enorme para conseguir abrir a remada. Bom, referências, essa medida ela oscila normalmente entre 40 e 45 graus e em média se utiliza 42 graus. Atletas que têm menor flexão da cadeia posterior, eles têm que utilizar o fincapé um pouco mais deitado, e atletas que têm um pouquinho mais de flexibilidade, né, de tornozelo ou flexibilidade na cadeia posterior, eles conseguem utilizar o fincapé um pouquinho mais próximo de 45 graus. Outro ponto interessante aqui, importante que a gente tem que levar em consideração, é que o fincapés, quanto mais deitado tiver, maior vai ser a tendência a fazer força para baixo. E maior vai ser a tendência, nessa força para baixo, o corpo do remador ir para cima. E isso vai causar também um movimento de cavalgar do barco, que faz com que a gente perca energia e perca movimento horizontal. Então, esse ajuste aqui não é só pelo mais fácil, mas é um ajuste que a gente tem que levar em consideração a maior transmissão horizontal do movimento da perna. Bom, ponto importantíssimo para técnicos e para os remadores. E é importante que os remadores tenham suas ferramentas. Os técnicos, sem dúvida, é obrigatório. Um técnico sem ferramenta é a mesma coisa que um técnico sem cronômetro. Ele não tem os meios de trabalho. Então, os técnicos precisam ter ferramentas de qualidade, os remadores também, para que consiga fazer uma boa regulagem e para que não danifique também os barcos. Ferramentas que não têm boa qualidade, além de se deteriorar rápido, elas ainda podem arredondar parafuso, arredondar uma porca, pode causar algum problema. Alguém tem alguma dúvida aí até aqui sobre aquelas figurinhas? Se tiver, pode abrir o microfone aí, senão eu vou tocando. Ok. Bom, vamos agora para a regulagem passo a passo, tá? Tem uma sequência aqui, é uma sequência básica, uma sequência fácil de fazer, e não tem aqui posicionamento longitudinal de braçadeira quando a gente utiliza a braçadeira asa. Não vou entrar nesse assunto aí, esse é um assunto mais complexo, a gente pode, se depois no debatezinho final nosso aí, alguém quiser, eu posso dar uma explicação rápida, ou a gente pode marcar um outro nível sobre regulagem que a gente vai fazer também, e daí a gente vai discutir um pouquinho mais de biomecânica. Mas a gente vai pular hoje posicionamento longitudinal. As braçadeiras mais novas, as braçadeiras asa, elas permitem um ajuste em que a gente pode deslocar toda a braçadeira mais a ré ou toda a braçadeira mais a proa. E isso muda o centro de gravidade, o centro de massa do sistema, do remador e dos remos, em cima do barco. É importante, mas não são todos os barcos que têm isso, então a gente não vai entrar nisso. Bom, a sequência sugerida para a regulagem é, primeiro, verificação do comprimento total, ou ajuste do comprimento total dos remos. Depois,
ajuste da alavanca externa, começando pela externa e depois vendo a alavanca interna. Eu vou explicar em seguida por quê. Depois desse ajuste dos remos, a gente parte para o ajuste do barco. Então a gente primeiro vê a abertura, ajusta a abertura, considerando aqui que se a gente tem uma abraçadeira tradicional, aquela abraçadeira fixa na borda do barco, a gente, claro, tem que primeiro decidir qual vai ser a furação que essa abraçadeira vai ser fixa, porque se a gente resolver primeiro fazer a abertura e depois mexer na furação, a gente vai ter que refazer toda a medida da abertura. Acho que isso é uma coisa óbvia para todo mundo, mas não custa lembrar. Às vezes a gente está na pressa regulando um barco de braçadeira tradicional, fixa na borda, a gente vê a abertura e vê, putz, esse barco não ficou com uma altura boa, não era a altura que eu queria, ou estou remando num lugar com muita marola, deveria ter colocado num furo mais que colocasse a braçadeira mais alta, vou ter que refazer todo o trabalho. Então, primeiro, posição, decide onde vai ficar a braçadeira e depois abertura do pino, ou pino a pino. Feito a abertura, inclinação do pino, depois altura das forquetas, depois escape dos remos. A gente vai detalhar cada um desses pontos aqui em seguida. Depois a gente entra na parte de instalação do atleta, inclinação do fincapés, profundidade do calcanhar e avanço dos trilhos. Um ponto de muita atenção aqui é que existem várias formas, vários treinadores têm, e entre os melhores treinadores do mundo, a gente vê, quando a gente vai em competição internacional, aí, Campeonato Mundial, Copa do Mundo, a gente vai ver técnicos de barcos medalhistas, técnicos com muita experiência, regulando de uma maneira totalmente diferente entre um e outro, principalmente quando eles vão medir o ângulo da pá. A sequência a gente não tem muito o que fugir, mas às vezes a forma de medir a pá é um pouquinho diferente. Alguns gostam de medir mais em cima, outros mais embaixo. Tanto faz. O ponto mais importante aqui é cada técnico ou cada atleta tem que seguir um padrão. Esse é o ponto mais importante. Sempre que a gente medir, quando a gente for medir de novo, a gente tem que repetir a mesma rotina, tem que repetir a mesma sequência e os mesmos pontos de medida, para que a gente consiga ter uma informação fidedigna do que está acontecendo. O que isso quer dizer também? Se eu regulo um barco e sou criterioso em milímetros daquela regulagem, eu não posso pedir que outra pessoa regule o barco e achar que vai sair a mesma medida, porque podem existir formas um pouquinho diferentes de como regular o barco. Tá? Então isso é importantíssimo. Todo mundo, cada técnico ou cada atleta, quando for regular o barco, importantíssimo que faça do seu jeito, mas faça sempre da mesma forma. Bom, entrando agora nos detalhes aqui de tudo isso que a gente viu ali. Primeiro passo do ajuste dos remos. Primeiro, o comprimento total. É importante que a gente leve em consideração aqui que a gente coloque a fita métrica bem alinhada com a haste do remo. Se medir mais para baixo, se medir mais para cima, vai ter erro nessa medida. Se colocar, e geralmente a gente faz essa medida com o auxílio de alguém, é importante ver se a fita métrica está realmente em cima, na linha, não tem dobra, não tem curva, se ela está realmente na haste do remo. Bom, medida externa da borda da pá até a ponta do punho, dessa forma a gente vê o comprimento total. Ponta do punho é uma medida um pouquinho confusa, alguns técnicos medem um pouquinho bem na ponta, outros medem na curvatura, depende, o que importa aqui é que a gente sempre faça no mesmo lugar. Eu particularmente prefiro medir na curvatura do punho, não sei se vocês enxergam o mouse aqui, mas nessa figurinha aqui da direita, eu meço na curvatura, não chego aqui na ponta não. Por que eu faço isso? Porque a mão do remador ela se ajusta e ela não fica bem na ponta. Bom, próximo passo aqui, número 2, medir a alavanca externa. De preferência, medir a alavanca externa, não medir a alavanca interna. Por que isso? Porque a alavanca externa ela é fixa. A gente consegue ter mais precisão nessa medida. Quando o remo está na forqueta, ela não vai variar, ela não vai mudar a alavanca externa. Já a alavanca interna, ela pode ter erro, pode ter um punho um pouquinho mais gasto, a gente pode medir um pouquinho na curvatura, um pouquinho na ponta do remo, isso aí vai dar diferença de alguns milímetros, que pode ser um problema se isso
ocasionar um erro na alavanca externa. Além disso, se tem alguma diferença no comprimento, algum erro de fabricação, algum desgaste no cabo do remo, e a alavanca interna for um pouquinho diferente, a gente não conseguir colocar exatamente no mesmo milímetro pelo ajuste do anel, o remador ele naturalmente vai ajustar a posição da mão dele no punho, para que fique equilibrado. Mas não tem como fazer isso na alavanca externa, o remador não consegue ajustar a alavanca externa remando. Então, de preferência, medir o comprimento total e depois medir a alavanca externa. A alavanca interna vai ser só para a gente dar um double check aí para ver se realmente ficou correto e se é aquela medida que a gente tinha imaginado para quando a gente desenhou o que a gente ia fazer de alavanca interna. Bom, terceiro passo é medir a distância de pino a pino em palamenta dupla ou de pino a centro. Muito importante nessa medida aqui que a gente meça por baixo do pino. Por que isso? Às vezes a gente tem um pino que está torto, que a ponta dele está torta em cima, e aí a gente pega uma medida errada. Então, tem que medir no meio do pino aqui embaixo, na mesa. As duas pessoas têm que estar segurando, obviamente, no mesmo lugar, bem no centro do pino, e medir ele bem perto da mesa para que a gente tenha maior precisão. Quando a gente estiver medindo palamenta dupla, a gente tem que conferir também se esses pinos eles estão com a mesma distância em relação ao centro do barco. Como que a gente faz isso? Mede de pino a pino, vê se isso está certo, e depois a gente bota a fita métrica na borda do barco. Aqui é importante ver se a borda do barco está reta, se é um barco de fabricação em que a borda está bem direitinho, está bem alinhada, para não sair vendo uma coisa totalmente equivocada. E da borda a gente mede até a base do pino. Se a gente quiser uma medida bem precisa aqui, a gente tem que considerar também que às vezes algumas mesas de alguns barcos têm, por fabricação, uma altura diferente. Às vezes 1 centímetro e meio. E se a gente puxar para cima, pode dar uma diferença nessa medida. Então o ideal é puxar a fita na horizontal, se for uma abraçadeira que a gente tenha dúvida, e aí colocar um fio de prumo para ver se está batendo milimetricamente direitinho de um lado ao outro. Bom, na palamenta simples, a gente tem que ver a abertura do barco, da bancada do barco, dividir por 2 e daquele número ali, aquele resultado, a gente coloca na borda e puxa para baixo do pino. Acho que todo mundo sabe fazer isso, né? Bom, referências aqui, referências médias, tá? Existem atletas que vão usar números diferentes. Em palamenta simples, abertura de 83 até 89 centímetros em média. E em palamenta dupla, a distância de pino a pino, 154 a 162 centímetros. Bom, isso resulta numa coisa muito importante que é o cruzamento, ou a distância que ultrapassa o centro do barco em palamenta simples. O cruzamento ele tem um grande impacto na técnica e na capacidade do atleta de conseguir remar bem. O cruzamento ele nada mais é do que a distância entre a ponta de um remo ao outro quando os remos estão perpendiculares ao barco. Tá? Então, tem uma formulazinha fácil aqui. Para calcular isso daí em palamenta dupla, a gente considera a medida da alavanca interna vezes 2, menos a medida da abertura, a medida da distância pino a pino, menos 4. Isso aqui, esse menos 4 aqui é para desconsiderar a distância da metade da forqueta, né, já que isso empurra o anel para mais próximo do centro. Na palamenta simples, é a alavanca interna, menos a abertura, menos 2 centímetros. Essas fórmulas são fáceis de encontrar, se alguém quiser anotar, fica à vontade. E referências para isso, em média também. Em palamenta simples, 28 a 34 centímetros, e em palamenta dupla, 16 a 22 centímetros, essa distância aqui, que é a distância entre essas duas linhas pontilhadas, tá? Bom, feito isso, a gente verificou o cruzamento, vê se a distância que a gente estabeleceu para a alavanca, se o tamanho que a gente estabeleceu para a alavanca interna e a distância que a gente colocou de pino a pino ou de pino ao centro são razoáveis para o que vai acontecer no cruzamento.
a gente vai para o barco para verificar a inclinação do pino. De preferência, pinos zerados, em média, é a melhor opção que tem. Existem técnicos que preferem o pino um pouco mais caído para dentro, um pouco mais caído para fora. Alguns querem facilitar, ou o atleta tem algum erro, tem algum erro técnico, alguma característica que não permite que ele utilize um pino zerado, não permite que ele consiga manter a pá no final, por exemplo, dentro da água. E aí o técnico compensa isso jogando o pino, inclinando o pino um pouquinho para fora, para que a pá afunde um pouquinho no final, por exemplo. É uma alternativa, mas na minha opinião não deve ser uma regra. Então, é possível, mas a indicação é que seja sempre o pino zerado, principalmente quando a gente tem atletas mais jovens, para que eles aprendam como colocar o remo e como manter o remo dentro da água numa altura constante, tá? Bom, para fazer a inclinação do pino é simples, um bom nível, um barco nivelado tanto longitudinal quanto lateral. Nivelamento longitudinal, tem que tomar cuidado se utilizar a bancada, tem que ser uma bancada que seja zerada. Muitas bancadas têm inclinação, não dá para usar, então. E utilizando borda, a mesma coisa. O melhor é utilizar o fundo do barco como referência e depois colocar o nível em cima dos trilhos, ou se tiver uma bancada de um barco mais novinho ou que esteja bem firme, a gente pode utilizar a bancada também. Importante aqui que a gente faça essa medição tanto na vista frontal quanto na vista lateral, para ter certeza que que o pino está bem zeradinho. Bom, feito isso, a gente parte para a altura das forquetas. É uma medida básica também, mas não pode ser mal feita. E a gente sempre tem que cuidar bem o que isso causa ou qual a medida que a gente está colocando de diferença entre boreste e bombordo. Considerando sempre o boreste mais alto, em palamenta dupla, claro. Essa medida aqui, ela é feita geralmente com uma régua. Existe um outro equipamento que a gente coloca ali em cima, mas nem todo mundo tem acesso. Então, uma régua ou uma barra de aço, uma barra de metal bem retinha, apoiada em cima das bordas. Aqui a gente precisa conferir, todo mundo tem que ter bastante atenção em verificar se as bordas estão niveladas também. E para verificar isso, é só apoiar a barra em cima das bordas e ver se a distância da barra em relação aos dois trilhos está semelhante. Se tiver semelhante, ok, isso é uma boa referência. Feito isso, a gente mede a distância do ponto mais baixo do carrinho, do assento, até a parte superior dessa barra, e depois, mantendo a barra na mesma posição, a gente vê a distância da parte superior da barra até a parte inferior da forqueta. Isso aqui é importante que seja utilizado sempre a mesma referência. Eu prefiro utilizar esse canto aqui da forqueta, né, da face da forqueta, onde o remo fica apoiado com a parte de baixo da forqueta. Acho que ali é onde tem menos desgaste e também é mais próximo de onde realmente o remo vai ficar apoiado quando o atleta estiver fazendo a propulsão. Então, prefiro fazer essa medida aqui. Se vocês olharem nessa fita métrica, está marcando aqui mais ou menos 13,5, talvez 12,5, 12,7. Se a gente traçar uma linha aqui. Bom, algumas referências aqui, entre 13 e 18 centímetros de altura. Isso varia muito de barco a barco. Não é uma medida tão simples assim de ter padrão. Tamanho do barco, qual é a capacidade do barco. E essa medida também de palamenta dupla, ela varia geralmente entre 5 milímetros e 1,5 cm, 5 e 15 milímetros. Quanto mais experiente for o atleta, menor pode ser essa diferença na palamenta dupla, menor pode ser a diferença entre os remos, de altura dos remos. Bom, aqui, uma coisa também que é interessante, que foi perguntado no início da semana com o grupo dos técnicos líder, foi se essa diferença, como que funciona no cruzamento das mãos. A mão esquerda sempre tem que estar acima e um pouquinho à frente, para que a gente consiga ter a menor diferença de altura entre os remos, isso é importante.
Então, a mão esquerda acima e à frente permite que a gente diminua ao máximo essa diferença de altura entre a forqueta. Isso é importante para que a gente tenha uma maior eficiência também e para que o arco do remo seja semelhante dentro da água. Atletas que têm maior experiência também conseguem diminuir essa diferença de altura, e iniciantes a gente geralmente deixa uma diferença um pouquinho maior para que tenha um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de facilidade e não bata muito um remo no outro. Bom, ângulo das pás. Aqui é onde eu acho que tem maior diferença de medida entre gosto de técnicos, métodos que técnicos utilizam. Alguns técnicos, se a gente tem um remo mais novo, ou um barco mais novo, com menor desgaste, medem direto o ângulo na forqueta, aqui na face da forqueta. É uma medida que é interessante, pode ser feita dessa forma. Eu prefiro medir na pá, com fio de prumo, acho que é mais garantido. Alguns técnicos utilizam escapômetro também, mas eu prefiro fio de prumo, como está nessa foto aqui. Então, com o remo bem encaixado, aqui é importante que o atleta esteja segurando bem, firme, contra a forqueta. A gente mede a distância entre a borda inferior da pá e o fio de prumo. Claro que aqui o barco tem que estar bem niveladinho, nos dois sentidos, longitudinal e lateral. Geralmente é feita essa regulagem, para ser bem feita, precisa de 3 pessoas. E aqui a gente consegue chegar na medida do ângulo de escape da pá, que para iniciantes geralmente é 5 graus, ou algo próximo de 15 milímetros, em palamenta dupla. E para atletas mais experientes é um pouco menor, 2 graus, 3 graus, que chega aí em torno de 9 milímetros, mais ou menos em palamenta dupla, 12 milímetros em palamenta simples. Essa medida aqui, como que eu faço? Eu coloco em palamenta dupla, eu meço 10 centímetros da borda externa da pá, até onde eu vou apoiar o fio de prumo, e embaixo eu meço 9 centímetros da borda até o fio de prumo para dar um pouquinho de ângulo, como se eu estivesse simulando a pá dentro da água. Em palamenta simples é um pouco mais, em palamenta simples eu utilizo 12 em cima por 10 embaixo, também para simular esse ângulo. E depois meço direitinho aqui essa medida de escape. Essa medida é também um ponto importante da gente levar em consideração, é que ela sempre vai ter que ser positiva e ela influencia muito na capacidade do atleta em remar, principalmente com o vento a favor. Quando a gente tem um vento a favor, é mais difícil de ter a pá dentro da água e o atleta pode ter mais dificuldade se ele estiver utilizando um escape reduzido. Atletas também mais experientes podem experimentar um escape um pouquinho menor, se eles conseguirem ter conforto quando estiver utilizando esse escape menor, mas importantíssimo que seja experimentado e que seja padrão entre os dois remos, ou entre todos os remos do barco. Bom, passando dos remos para a bancada agora. Parte de instalação do atleta, inclinação do fincapés. Essa medida em vermelho aqui, essa medida aqui, que eu já expliquei antes, varia de 40 a 45 graus, em média 42. Essa medida a gente consegue hoje com celular, a gente faz com facilidade. A gente pode baixar aí qualquer aplicativo gratuito de ângulo, zera o ângulo no fundo do barco e depois coloca o celular aqui em cima da placa, sem a sapatilha, e a gente vai ter o ângulo do fincapé. É importante verificar esse ângulo, ele não é um ângulo tão óbvio assim visualmente, é super importante que a gente meça ele. Depois de medir o ângulo do fincapé, a gente tem que medir a profundidade do calcanhar. Naquelas referências que eu já tinha falado antes, essa profundidade onde está esse H aqui, a gente coloca ela, para a gente medir, a gente coloca o barco na horizontal, o barco tem que estar bem nivelado, longitudinalmente, e depois a gente apoia o nível em cima do carrinho. Também o nível bem reto. O nível vai avançar até em cima da sapatilha e a gente vai pegar uma fita métrica e vai medir essa distância
da borda do nível até o ponto mais baixo, o ponto mais profundo da sapatilha, onde o calcanhar fica apoiado. Essa aqui é a profundidade, e isso aqui tem uma grande influência, como eu já mostrei antes, no que vai acontecer com a postura ou com a abertura da remada. Medida importantíssima e medida muito interessante também para ser feito quando a gente transfere um remador de um barco para outro tipo de barco. Ou quando rema um barco, está remando um barco individual e se instala num barco longo, por exemplo. Bom, e por fim, posicionamento dos trilhos, uma medida não muito complexa de fazer, e aqui a gente mede o avanço dos trilhos, né, em relação à forqueta. Essa medida de avanço, ela fica em média aí 8 a 12 centímetros, também é muito particular em relação às proporções do atleta, e a gente mede ela em relação à linha das duas forquetas, a linha perpendicular das forquetas em relação ao barco. Bom, o posicionamento dos trilhos ele deve permitir, principalmente, que os atletas consigam flexionar bem as pernas para que eles cheguem até 90 graus sem tocar o carrinho no trilho, para não frear o barco. Bom, essa daí é a sequência mais detalhada de regulagem. A gente vai disponibilizar isso daqui junto com uma ficha para isso, com essa sequência, com esses dados também, vai ficar lá no site da Confederação, numa área nova que a gente vai criar sobre regulagem, tá? Então, toda essa informação aí vai estar lá numa ficha. Uma ficha deve, acho que até, sei lá, começo da semana que vem deve estar pronto para ser publicado, e essa ficha vai ter o passo a passo e vai ter essas informações aí, esses números também de referência média. Bom, quando a gente inicia a regulagem e quando a gente finaliza a regulagem, é importante que a gente tenha certeza de que todos os parafusos estão bem apertados, principalmente braçadeira, antes de medir, tem que estar bem apertada. Se a gente medir e a braçadeira estiver solta, vai dar erro na regulagem, todo o trabalho vai ser jogado fora. Se a gente mediu e a gente percebeu que tinha um parafuso solto, vai ter que medir de novo se apertar o parafuso. Então, de preferência, confere se está tudo bem firme, para não ter perda de tempo aí, não passar trabalho dobrado. Bom, alguma dúvida aí, pessoal, até aqui? Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre regulagem, fica à vontade. Vamos lá, então. Considerações agora sobre definições de alavancas. Isso aqui é um raciocínio que é importante ser feito. Existem várias formas, depende da experiência do treinador, como ele experimentou, como ele fez isso, mas importantíssimo que a gente raciocine sobre como definir a alavanca do barco. Isso aqui tem um impacto muito grande na capacidade do remador de aceleração e no deslocamento do barco. Na velocidade do barco, claro, no ritmo que o atleta vai treinar, no ritmo que o atleta vai competir. Então, alguém tem alguma pergunta aí? Alguém abriu o microfone? Não? Vamos lá, então. Raciocínio, então, para a gente definir as alavancas. O que a gente tem que considerar? Primeiro, que existe uma velocidade ideal no punho para fornecer a melhor potência. Pronto, já coloquei no mudo aqui. Só, por favor, confiram aí se está todo mundo com o microfone no mudo, por favor. Bom, vamos lá, voltando. O microfone do Musk está aberto. Não, o Musk está quietinho, o Musk não tem problema. Eu tô aberto? Eu tô aberto, tá louco. Não, o microfone. Calma. Só o microfone, Musk, é só o microfone, nada mais. Pronto, resolvido. Obrigado. Vamos lá, então. Raciocínio para a definição das alavancas. Tá? O que a gente tem que considerar? Primeiro, que existe uma velocidade ideal no punho para fornecer a melhor potência. Vou explicar isso aí um pouquinho depois. Ou seja, o punho, se estiver muito lento, o atleta não consegue ter a melhor potência. Se o punho estiver muito rápido, também não consegue ter a melhor potência. Em segundo, o setor angular utilizado depende do tamanho do remador e da alavanca interna utilizada. O setor da remada, o arco da remada, ele depende do tamanho do remador
das proporções, da antropometria desse remador, das características dele e da alavanca interna, principalmente. E aqui é um ponto importante ser observado. Por muito tempo se acreditou que a abertura tinha um grande impacto, que a distância de pino a pino tinha um grande impacto no setor da remada, no arco da remada, na angulação da remada. Mas a alavanca interna ela tem um impacto muito maior, uma influência muito maior. Então, a abertura sim influencia, mas a alavanca interna influencia muito mais. Terceiro, o deslocamento obtido durante a propulsão ele depende do setor da remada e da alavanca externa utilizada. Quanto maior a amplitude, ou quanto maior a alavanca externa, maior é o deslocamento do barco. Quarto, a alavanca externa ela deve ser adaptada à expectativa de velocidade que o barco alcança. A gente tem que considerar a velocidade que a gente estima que aquele barco vai andar. O que eu quero dizer com isso? Um esquife feminino peso leve, a gente tem uma expectativa de velocidade naquele barco, que é muito inferior à expectativa de velocidade de um foresquife masculino pesado, por exemplo. Então a alavanca externa ela tem que ser totalmente diferente, considerando que a velocidade que o barco vai passar por aquele remo, por aquela alavanca externa, é totalmente diferente. Então, quando a gente raciocina sobre alavancas, a gente tem que levar em consideração a expectativa de velocidade para definir o comprimento da alavanca externa. A sequência, em quinto, a sequência poderá ser a seguinte para o raciocínio. Escolher a alavanca interna para atingir o setor desejado, conforme o tamanho do atleta. Se eu tenho um atleta mais baixo, uma alavanca interna um pouquinho menor, para que ele consiga ter uma boa amplitude, já que eu não consigo mudar o tamanho do remador. Escolher a abertura adaptada à alavanca interna, a distância pino a pino, adaptada a essa alavanca interna que eu defini, para que o cruzamento seja coerente, que eu não tenha um cruzamento exagerado ou muito pequeno. E depois escolher a alavanca externa em função da velocidade potencial do barco. Qual a velocidade que eu imagino de uma maneira realista para o barco. Aqui eu não posso também achar que todo atleta que está sentado em cima de um esquife vai andar na mesma velocidade que o Drysdale anda num esquife. Eu tenho que ser realista e eu tenho que projetar a velocidade que esse barco realmente pode atingir e não a velocidade que eu sonho que aquele barco vai atingir algum dia. Bom, o comprimento total do remo, então, é a consequência da escolha das alavancas interna e externa. E o comprimento total do remo não é o ponto de partida desse raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso decidir, ok, esse meu remo aqui vai medir 2,90 metros e aí eu vou fazer a alavanca interna 88 centímetros e a alavanca externa 2 metros. Sim, primeiro eu defino a alavanca interna, conforme o tamanho, a amplitude que eu quero ter. Depois, conhecendo, claro, né, com experiência, conhecendo quem é o remador, o que ele consegue fazer. E depois um cruzamento, conforme a abertura. E por fim, a alavanca externa, conforme a velocidade que a gente espera do barco. Bom, uma coisa importante aqui que a gente tem que levar em consideração, esse gráfico aqui da esquerda, ele é um gráfico que no eixo vertical tem a força, capacidade de força do atleta, e no horizontal aqui a gente tem a velocidade do punho. E esse outro eixo vertical aqui é a potência. Então, a curva azul, a curva de força, e a curva de potência, elas têm um momento ótimo também relacionado à velocidade, que é mais ou menos 40% da força e 40% da velocidade a gente consegue ter a velocidade do punho, a gente consegue ter a potência ótima daquele remador. Então a gente tem que observar muito na regulagem, na definição das alavancas, se o remador consegue ter a velocidade ótima no cabo do remo, no punho dele. Se eu coloco uma alavanca exagerada, muito pesada, a velocidade do punho vai ser muito lenta e o remador não vai conseguir atingir a melhor potência dele. Se eu coloco um remo muito curto ou muito leve, um ajuste muito leve,
o remador vai estar aqui numa velocidade muito alta do cabo do remo e também não vai estar mais no pico de produção de potência dele. Isso é muito importante ser considerado quando a gente define a alavanca e também não só quando define em números, mas depois a gente perguntar para o atleta como que ele está sentindo, qual a sensação dele, se ele se sente capaz de colocar a maior potência dele, se ele se sente capaz de aplicar a força dele com aquela regulagem, com aquele ajuste. O feeling, o feedback do atleta é importantíssimo, deve ser extremamente pesado, considerado quando a gente estiver falando sobre alavanca, sobre regulagem. Bom, aqui só para a gente ilustrar, quando a Marcelo, gente fala, pode perguntar. então tá, Frank, isso aí também influencia muito o lance do tipo de pá e tamanho de pá também, né? Sim, também, com certeza. Se a gente está utilizando uma pá, até entre as pás, esse modelo Cutelo, Uhum. se a gente utiliza uma pá Big Blade com espinha, ou se a gente Exatamente, isso que eu ia utiliza, falar, isso aí. se a gente utiliza a pá Smooth 2 lisa, vai existir diferença. Pode existir diferença na regulagem. Se a gente utilizar uma pá com Vortex, vai ter diferença na regulagem. Se a gente utilizar essa pá FET, então aí totalmente diferente. A É gente totalmente não diferente. pode nem totalmente diferente. Um ponto que é importante também aí, Frank, que é legal dessa tua pergunta, por exemplo, um remador está utilizando um barco com braçadeira tradicional ou com braçadeira asa alumínio de fixação na ré do barco. E ele começa a remar um barco com braçadeira carbono aliante na proa do barco. A gente vai precisar fazer ajuste nas alavancas. Porque o remador vai sentir diferença, ele vai sentir uma dureza diferente. Então, a gente tem que considerar essa adaptação também. Quando a gente muda de barco, quando a gente muda de tipo de braçadeira ou tipo de material que é feito aquela braçadeira, a gente precisa considerar, talvez aliviar um pouquinho, principalmente quando passa de uma braçadeira de alumínio para uma braçadeira de carbono. É Esse ponto é super importantíssimo isso. importante, que eu também ia te falar isso, em relação ao tipo de braçadeira, sendo a tradicional, sendo frontal, e que ela muda muito essa sensibilidade. Muda muito e muda o rendimento também. Às vezes a gente tem, de repente, tá usando uma regulagem com uma braçadeira asa, alumínio a ré, e o atleta passou para um barco melhor, braçadeira carbono aliante na proa, e a gente configurou o barco todo igualzinho e o barco anda menos. É possível disso acontecer. E aí fica, pô, mas como é que o barco está andando menos se está num barco melhor? Não, o problema talvez seja no ajuste, deveria ter sido ajustado para. E também, Marcelo, tem o lance da braçadeira aliante, a adaptação, que você não tem nada na frente, às vezes o atleta também sente um pouco, né? Claro, sem dúvida. Ou mesmo até em barcos, né? Passando de um barco para outro barco, mesmo sendo o mesmo tipo de braçadeira tradicional, braçadeira asa, pode existir problemas de adaptação e a gente vai ter que mudar o que a gente está Sim. fazendo no Aí vai o barco. feeling, né? Vai o feeling. Bom, depois a gente vai ver sobre setor de remada também, mais para frente. Mas antes aqui eu queria explicar sobre esse conceito da velocidade de passagem do remo, do punho, muito ligado ao que acontece no movimento da pá dentro da água. A gente não vai entrar profundamente nisso aqui hoje, mas para vocês terem uma referência, quem não tem essa referência aqui, essas duas imagens é a imagem de um barco, uma imagem superior, né, uma vista superior, de um barco com o remo entrando na água, barco em movimento, não é um barco que está parado, é um barco em movimento. Esse aqui é o ponto, na imagem à esquerda, em que a pá entrou na água e essa pá segue dentro da água essa linha pontilhada, que faz um formato mais ou menos de uma vírgula, até o ponto que ela sai aqui. Então a pá, num atleta que rema bem, a pá desliza dentro da água e ela sai num ponto avançado em relação ao ponto que ela entrou dentro da água. Então, aqui a gente tem que considerar que o remo não rasgou a água, que a pá não se desloca dentro da água. E sim que a pá encontrou um apoio, um ponto fixo, uma massa de água,
e nessa massa de água, a pá apoiada faz com que, pelo movimento de tração, né, de propulsão do remador, faz com que o pino se desloque toda essa distância aqui. Esse é o ponto muito importante na definição da alavanca externa. Quando a gente tem a alavanca externa exagerada, vai se tornar muito mais difícil a velocidade ideal no cabo do remo, justamente porque esse deslocamento vai ser o mesmo, mas ele vai ser mais lento, porque o atleta não tem aquela potência necessária. Ou, se a gente tem uma alavanca externa muito curta para a velocidade ideal daquele barco, a gente pode ter uma velocidade muito alta no cabo do remo, no punho do remo, porque o remo vai também fazer essa mesma trajetória. E aí vai passar rápido demais, porque aquele barco é um barco veloz. Tá? Então isso tem que ser considerado. Outra consideração importante, que a gente vai ver lá depois em setor, é o que a alavanca interna faz em relação a esse ângulo aqui. Bom, aproveitando já que a gente está nessa figurinha, vou voltar mais para frente nesse mesmo raciocínio aqui, mas vai ser outra figura. Quando a gente fala de ângulo, de setor da remada, de arco da remada, a gente considera duas referências. Uma delas é a linha paralela ao eixo do barco, então essa linha pontilhada aqui azul, paralela ao eixo do barco, ela mede um ângulo absoluto da remada, do arco da remada. Esse ângulo aqui vai ser considerando a linha como zero, então aqui a gente tem o ângulo de entrada da pá, e depois aqui esse ângulo beta, o ângulo de saída da pá. Não é o arco da remada, e sim um ângulo em relação ao eixo do barco. Okay? Mas quando a gente for falar depois de setor, a gente vai utilizar como referência a linha perpendicular, que é mais fácil. Bom, em termos de algumas referências internacionais, muitas vezes se colocava referências fixas para esquife ou referência para double, para fora esquife, para 200, 400, 2 com, etc. Cada vez se utiliza menos essas referências específicas para um barco. Por que isso? Porque hoje existe uma tendência a fazer ajustes um pouco menores, a reduzir o tamanho dos remos, reduzir a abertura, para que os atletas fiquem numa posição mais confortável. Não precisem flexionar tanto as pernas, não precisem sobrecarregar tanto a lombar, flexionando tanto o tronco, para chegar no setor ideal, no arco ideal da remada. Então, a gente tem um range aí, tem uma amplitude de ajuste grande, e essas aqui são algumas referências. Não é uma regra, são algumas referências. Existem atletas ou técnicos que preferem um pouco mais ou um pouco menos. Isso é muito de tentativa e erro para cada tipo de barco. Se vocês pegarem as medidas que foram feitas lá em Sarasota, inclusive foram medidas que no Mundial de 2017, foram medidas que a comissão que eu faço parte lá na FISA, a comissão de competição, que é a responsável por fazer essas medidas, até se alguém depois quiser essa planilha, me manda aí, me manda por e-mail o pedido e eu mando a planilha com os resultados. A gente mediu todos os barcos dos competidores e nessas medidas a gente pode perceber que a média se aproxima desses números aqui, mas existem barcos medalhistas com uma discrepância enorme, muito conforme a característica do atleta. E essa comissão que eu faço parte, a gente está projetando para fazer no Mundial do ano que vem, de novo, medidas em barcos sub-23. Em barcos não olímpicos, a gente vai fazer uma tomada aí bem grande, se permitir, né, se der tudo certo aí. Que são medidas interessantes. Então, se alguém depois quiser, me manda um e-mail que eu mando essa planilha. Bom, referências aqui, tá conforme o nível, o perfil de atleta, né? Empalamenta dupla e empalamenta simples. Júnior ou iniciante, juniores novos, né? 13 a 15 anos, ou iniciantes, normalmente o comprimento vai ser menor, 2,80 m a 283 centímetros. A abertura também um pouquinho mais reduzida, porque são atletas com menor estatura. E a alavanca interna entre 86 e 87 centímetros.
E aí a gente vai avançando, vocês podem ver na tabela, isso aqui vai estar à disposição de vocês. A gente vai vendo que a tendência, chegando para níveis mais elevados de atletas competidores de nível clube aqui no meio, e performance também. Marcelo, Oi, Capi, fala, Capi. esse iniciante, Uhum. independente do tamanho desse garoto de 15 anos, por exemplo, ele tem 15 anos, mas tem 1,90 m, Então, daí vai ter que 1,85 m, adaptar para esse tamanho 1,86 m. dele, né? Vai ter que levar em consideração esse tamanho dele. Isso aqui são medidas em média. Um iniciante lá, 15 anos, 1,80 m, vai ter que ter um tamanho um pouquinho menor. Mas pode ver que a recomendação ela tem uma amplitude grande aqui para mexer. 2 centímetros de abertura em média para se mexer, uns 1 a 2 centímetros entre a alavanca interna. Enfim, a gente consegue mexer bastante coisa aqui dentro. É uma referência básica só, tá? Não deve ser considerado como regra. Deve ser considerado como uma referência. E aí, claro que o técnico vai cada vez vendo o que se adapta melhor para aquele nível de atleta ou para aquele nível de aperfeiçoamento também que o atleta vai Por que nesse tendo. iniciante aí, Marcelo, não entrou aí 1,54? Seria o ponto de partida. Pode entrar, João? 5, não se usa muito menos do que 1,56, né? Pode-se utilizar. De novo, não é uma regra isso, ok? Sim, sim. É só uma referência básica. Se a gente for ver, pegar a referência que está lá no manual da FISA, ela é um pouquinho diferente dessa daqui. Se a gente entrar no manual da Grã-Bretanha, vai estar um pouquinho diferente. Manual da França, 1 ou 2 centímetros sempre tem diferença. Isso aqui é uma referência básica, tá? Ok. Se a gente tem, eu tenho um atleta, uma menina mais baixa, feminino, certamente vai poder utilizar um tamanho um pouquinho menor. Ou o exemplo que o Capi deu. Bom, homem de 15 anos, 1,90 m, braços longos, vai ter que utilizar um número maior. Isso aqui é uma média. Certeza. Uhum. Uma médiazinha do que a gente pode usar como referência de partida. Mas, ponto importante que todo mundo tem que ter, quanto mais a gente anotar, quanto mais a gente escrever quais foram as medidas que a gente usou, melhor vai ficando as nossas referências para poder progredir no nosso conhecimento, né? No nosso aprendizado do que usar com aquele atleta. E também quando a gente vai progredindo com os atletas, em termos de nível, os próprios atletas também vão aprendendo quais são as medidas boas para eles. Bom, parlamenta simples, também aqui tem algumas medidas aqui embaixo, não tem para jovens tão novos, já que a gente não recomenda para atletas de abaixo de 16 anos que se especializem em parlamenta simples. Então, a iniciação de preferência em parlamenta dupla, por isso só tem medidas aqui para parlamenta dupla. Mesma coisa, referências básicas, tá? Sem levar como se fossem medidas precisas. Bom, falando agora aqui do setor da remada. Ponto importantíssimo que não pode ser negligenciado é a gente adequar o tamanho do atleta e as medidas da regulagem para que o atleta consiga ter um bom setor na remada. Esse setor, ele não só é importante em barcos individuais, como ele é muito importante em barcos coletivos. Quando a gente tem atletas que conseguem colocar a pá dentro da água no mesmo grau, no mesmo ângulo, e conseguem tirar a pá de dentro da água, finalizar a remada no mesmo ângulo, a gente tem um barco que progride muito melhor tecnicamente, que tem muito mais coesão e que permite que os atletas consigam fazer a melhor performance deles ali dentro do barco. A gente tem atletas de nível diferente, de tamanho diferente, proporções diferentes, e achar que a gente vai usar as mesmas medidas para eles dentro do mesmo barco, certamente algum atleta vai estar bem e outro atleta não vai estar assim tão bem. Então, a gente precisa ter muita atenção nisso e levar em consideração o ajuste do setor do barco, do remo no barco, tá? De novo, voltando para aquele esquema que eu tinha explicado para vocês, aqui a gente tem uma linha paralela ao eixo do barco, em que na pegada
com o remo na pegada, ou seja, o remo paralelo ao barco, ele estaria em 0 grau. O remo aqui, nesse exemplo, todo mundo está enxergando aqui 45 graus, é um exemplo do ângulo na entrada da pá, considerando ainda como referência uma linha paralela ao eixo do barco. Então o ângulo de entrada é 45 graus, o ângulo de saída aqui, bem mais distante, 135 graus mais ou menos. E aqui, de novo, se o remo ficasse paralelo ao barco, no final da remada, completaria 180 graus. Então, essa diferença aqui, 45 graus na entrada até os 125 graus, vai nos dar o arco da remada. Ok? Essa é a medida. Para facilitar, o que a gente faz? A gente estabelece uma linha que a gente chama de posição ortogonal, ou linha ortogonal. É uma linha perpendicular ao barco. Essa linha, ela passa em cima do pino, do eixo, e a gente conta dessa linha aqui para trás, ou seja, dessa linha para a pegada, a gente conta como ângulo negativo, como setor avante, e dessa linha em direção ao final, a gente considera como setor a ré, ou setor final da remada. Esse arco, essa curva, né, esse arco da pegada até o final, é o setor da remada. Esse setor, em palamenta simples, é de 85 a 90 graus em média. A gente tem que buscar isso. Ajustar para que os atletas consigam ter um setor entre 85 e 90 graus. Ou seja, da pegada até o final, 85 a 90 graus de arco. E na palamenta dupla, é um pouco maior, é um setor de 95 a 110 graus, principalmente porque a alavanca interna no remo de palamenta dupla é bem menor. Isso permite que ele consiga colocar o remo mais paralelo ao barco. Bom, para a gente definir o quanto vai mais a proa em relação ao quanto vai mais a ré, o remo, existe um númerozinho médio aí, que é o setor avante fica entre 60% a 65% do arco, ou seja, o arco avante, o setor avante, ele é de 60% a 65% do total, e o setor a ré, o arco a ré, ele é 35% a 40% do arco total. Ou seja, não é meio a meio. Isso aqui é bem importante também, o ângulo da pegada sempre vai ser maior do que o ângulo do final. Okay? Bom, considerando então essas duas informações aqui, o arco total e os setores, avante e a ré, a gente tem uma definição de que na palamenta simples o setor avante é mais ou menos 55 graus, ou seja, dessa linha aqui perpendicular até a pegada 55 e dessa linha perpendicular até o final 35 graus. Somando vai nos dar os 90 graus. Depois em palamenta dupla é bem maior o ângulo de pegada, 70 graus e 40 graus, dando 110 graus. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Beleza, vou avançar aqui então. Essa figurinha do lado direito, ela já nos mostra esses ângulos numa vista superior. Tá? Então, a gente tem aqui o A é o ângulo avante, setor avante, e o B, o ângulo, o setor a ré, o arco a ré, o setor a ré. Tá? Então, numa simulação aqui de palamenta simples, na pegada, 55 graus e 35 graus de ângulo de final, somando 90 graus. Agora eu vou mostrar como que a gente faz para medir isso. Bom, uma maneira muito simples de medir é a gente comprar um equipamento de biomecânica, custa mais ou menos 10 mil libras, se a gente for comprar o pitch, instalar, aprender a mexer no software e vai nos dar essas medidas na hora, é bem simples. Uma maneira mais barata da gente fazer é a gente pegar uma linha, puxar ela no meio do barco, lá da ponta da ré, e prender ela aqui na proa do barco, na bolinha de proa, deixar bem esticada
de forma que a gente tenha certeza que ela fica bem acima do eixo do barco. Essa linha tem que ficar exatamente no meio do barco. Depois que essa linha está esticada, a gente faz um cálculo usando essa fórmula aqui para definir a distância que o remo deve cruzar, ou que a linha deve cruzar, que o remo deve cruzar, desculpa, essa linha central do barco, tá? Então, como é que a gente faz? A gente pega essa fórmula, x é a distância que a gente quer encontrar, x é essa linha vermelha aqui, tá? A gente calcula a tangente do ângulo que a gente vai medir, ou seja, 55 graus é o ângulo ideal que eu quero para a pegada nesse atleta. Vou multiplicar pela abertura que está instalada naquele barco, e isso vai me dar 121 centímetros. Esse 121 centímetros é essa linha vermelha aqui, em cima do barco. Como que eu meço ela? Eu pego a linha perpendicular, a linha do eixo do barco, tem que fazer bem certinho, pegar o eixo do barco, projetar ele perpendicular, o pino do barco, projetar uma linha dele perpendicular até aqui, ó, até o meio da remada, até o meio do barco, até cruzar com essa linha que eu puxei de uma ponta a outra do barco, e ali eu meço do eixo do pino, eu meço 121 centímetros em direção à ré e marco na linha 121 centímetros. Depois disso, eu coloco o remo na forqueta e vejo aonde o remo cruza em cima dessa linha. Aonde ele cruzou, nesse ponto aqui dos 121 centímetros, é o ponto do ângulo que está dando 55 graus. Então ali eu posso marcar embaixo do remo, aonde o remo agora cruzou na borda, onde eu estou marcando aqui com o mouse, ali eu posso colocar um canudo, fixar um canudo na borda do barco. E aí eu vou ter certeza que quando o remador tocou naquele canudo com o remo, ele está com uma remada de 55 graus de abertura na pegada. É bem interessante fazer isso em barcos longos, é bem interessante quando eu quero que um atleta amplie um pouco mais a remada, se ele é um atleta que tem uma tendência a encurtar a remada, ou um atleta que abre muito a remada, é interessante também para a gente limitar a abertura da remada, para ele não exagerar na abertura da remada. Bom, mesma coisa, mesmo raciocínio, eu faço para calcular o ângulo de final, o ângulo da ré. Tá? Então aqui 35 graus é o exemplo, uso a mesma fórmula, 35 graus é o que eu quero, multiplico pela tangente, faço a tangente de 35 graus, multiplico pela abertura e vou chegar em 59,5 centímetros. Isso vai me dar 35 graus de final. Mesmo raciocínio, só que aqui eu não vou colocar um canudo no final, porque não tem como o braço bate, mas eu posso colocar uma fita na lateral do barco e aí o atleta vai conseguir enxergar que o remo dele está parando em cima de 35 graus. Isso é muito útil para a gente definir o setor em barcos longos, é bem interessante para fazer com que todos os atletas coloquem a pá e tirem a pá no mesmo ângulo. Realmente é muito interessante fazer isso. Também é interessante para que os atletas sintam que eles colocam a pá dentro da água, que eles peguem na ida utilizando esse canudo como referência. Ok? Bom, alguma dúvida aí, pessoal, em relação a esse ajuste? Fiquem à vontade para falar aí. Ô Marcelo, tudo bem? Tudo bom. Naquelas medidas que tu passou ali, atrás, agora no último slide ali, eu até utilizo um aplicativo no celular que faz trigonometria, que facilita um monte isso aí. Facilita um monte. Tu só tem que marcar o centro do barco na borda ali, como se fosse medir o meio do barco ali para fazer a alavanca pino ao centro, perdão, da palamenta simples, né? Tu marcando isso aí, tu botando ali o ângulo que tu quer, ele vai te dar o tamanho do X, ou XA ou XB no caso ali, tu traz uma linha reta e tá feito, rapidão, bem rápido. É um aplicativo de trigonometria. Isso, matemática bem básica. Tem Legal. Só para se alguém... Facilita um pouco, né? Facilita para quem faltou a aula lá
no colégio. Obrigado, Manu. Qual que é o nome do aplicativo? Fala aí. Deixa eu ver aqui que na real tem vários, né? É só deixa eu te dizer aqui. Só um pouquinho, deixa eu procurar aqui. Na real é ArcCalc, né? ArcCalc. Beleza. Isso. Então tá, Bem simples. Manuel está recebendo aí $1 para cada download. Ou calculadora tem aqui, triângulo calculadora também, a mesma, dá tudo a mesma coisa. Show. Beleza, obrigado, Manu. Mais alguma pergunta aí, pessoal, ou alguma sugestão? Tá, vou avançar aqui então. Um exemplo interessante é esse desenho aqui, em que a gente tem o efeito ou a utilidade do ajuste da alavanca interna para compensação de diferença de tamanho de remadores. Nesse barco de cima aqui, nesse ajuste aqui de cima, a gente tem um remador que é maior aqui, vocês podem ver o desenho dele verde aqui, é um remador maior do que esse azulzinho aqui embaixo. Então, aqui em cima a gente tem uma alavanca interna maior, mais comprida, e aonde esse remo está na amplitude máxima, está projetado nessa linha pontilhada verde aqui, ó. E a gente pode ver que o remo aqui embaixo, ele é mais curto na alavanca interna. E está nessa outra linhazinha aqui, agora azul. Então, a alavanca interna do exemplo B é menor do que a alavanca interna do exemplo A. Porém, os ângulos, o ângulo A e o ângulo B, eles são iguais. Ou seja, reduzindo a alavanca interna, eu consigo que um remador que tem os braços mais curtos, por exemplo, que só consegue colocar o braço até aqui, consiga chegar no mesmo ângulo do outro remador. Isso é um ajuste importante a ser considerado, porque a alavanca interna ela tem um impacto muito grande no setor da remada. Tá? Então, esse exemplo aqui mostra bem isso, que a gente pode compensar ou a gente pode atingir o mesmo setor, o mesmo ângulo, reduzindo um pouquinho a alavanca interna, caso a gente tenha um remador de amplitudes de proporções menores. Tá? Alguma dúvida aqui? Ok. Bom, ponto bem importante aqui, pessoal, em relação à regulagem. Como eu já falei antes, faz muita diferença se a gente controla a regulagem. A gente precisa sempre anotar o que a gente colocou num barco para saber quais são as medidas e para quando a gente for analisar o que está acontecendo no rendimento daquele atleta remando, a gente leve em consideração o que ele tem como regulagem também. E quando a gente for propor novas regulagens, a gente saiba o que tem naquele barco, para a gente não propor números absurdos ou também para a gente não ficar indo e voltando para uma mesma regulagem e com isso a gente... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Ou a gente tirar... Apareceu uma mensagem que eu acho que deve estar atrapalhando vocês, mas enfim. A gente não ficar fazendo medidas erradas, né? Então, a importância da regulagem, do controle da regulagem, das anotações delas, ela permite que a gente faça ajustes de uma forma organizada e metódica, facilita o resgate de informações do remador, da guarnição a longo prazo, possibilita também melhor aprendizagem pelos técnicos e pelos remadores. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe o que está acontecendo no barco, a gente sabe que a gente mudou 1 centímetro e o barco andou menos, ou a gente sabe que a gente mudou 1 centímetro e o barco andou muito mais. Então é muito importante que seja anotado e seja controlado. Isso também, claro, permite que a gente faça ajustes mais precisos, também em diferentes condições de água ou de vento. Quando o remador conhece as medidas, quando o técnico conhece as medidas que está utilizando, e a gente chega numa raia que a gente vai enfrentar uma condição sem vento, a gente sabe qual medida a gente vai usar para que tenha a melhor performance.
Ou mudou o vento, agora vai ter vento contra, forte. Ok, qual que é a medida que esse remador se comporta melhor com vento contra? Se tiver isso anotado, vai conseguir atingir aquelas medidas sem ficar em dúvida se o ângulo vai dar certo, ou se o atleta vai conseguir remar bem, ou se vai conseguir competir numa voga ideal, etc. Tá? Então é muito importante que essa anotação seja sempre feita. A gente vai disponibilizar junto com o material também lá no site uma planilhazinha modelo para imprimir e anotar. Tem todas as medidas aqui que a gente falou e, enfim, pode ser útil para quem quiser utilizar. Outra planilha também que é interessante é onde a gente faça um histórico. Também vai ser disponibilizado lá um Excel para isso e que permite todas as medidas. E essa planilha Excel, ela inclusive calcula automaticamente o cruzamento com aquela fórmula que eu mostrei para vocês. E ela calcula também o gearing, que é a relação de alavancas, que eu vou explicar agora, daqui a pouquinho como é que funciona. Tá? Tudo isso aqui vai estar disponível e vocês vão poder usar, quem quiser utilizar, vai estar lá no site da Confederação semana que vem para vocês poderem fazer download. Bom, para encerrar aqui, o gearing, alguns técnicos utilizam isso para facilitar o raciocínio. O gearing nada mais é do que um número que deriva de medidas de alavanca. O gearing sugerido pela FIS, o cálculo sugerido pela FIS, ele foi criado pelo Carl Adam. Ele considera a alavanca externa, a medida da alavanca externa, dividido pela metade da abertura. Então, a alavanca externa, o comprimento da alavanca externa, dividido pela abertura, dividido por 2. E o pin gearing, que é utilizado numa ideia mais que considera mais aspectos de biomecânica, utiliza a medida da alavanca externa junto com a medida da alavanca interna e a alavanca externa, e também leva em consideração o comprimento da pá. Então vai dar um número um pouquinho diferente. E é interessante como ponto de partida, como ponto de raciocínio, a gente fazer isso daí também quando a gente está pensando sobre regulagem, verificar no gearing o que acontece. Então eu coloquei uma planilha aqui, uma tabela simples aí que tem de referência para parlamenta simples, em que tem o comprimento do remo, a abertura, a alavanca interna e o valor do gearing, esse valor dessa relação de alavancas aí. E também já calcula o cruzamento e a alavanca externa. Para vocês verem, por exemplo, nesse gearing, se a gente tem o mesmo comprimento de remo, mas uma alavanca interna maior, o gearing fica menor. Quer dizer que ele está mais leve. Então, quanto maior for esse número aqui, quer dizer que mais pesada está a relação de alavancas. Ok? Bom, pessoal, é isso sobre regulagem. Nesse nível, eu espero que vocês tenham gostado e vamos abrir agora aí para perguntas. Se alguém tiver perguntas ou tiver mais coisas para a gente conversar, fiquem à vontade aí. E, enfim, é isso. Vocês podem abrir o microfone aí e para a gente poder se comunicar. Marcelo, esse guine aí está baseado no sistema de alavanca que vai dar o coeficiente de sensação de peso na remada, né? Isso, João. Exatamente. O gearing, ele te dá essa sensação. Às vezes a gente vai ver se começar a usar essa medida, vai perceber que tem alguns atletas que percebem um pouquinho diferente, porque também tem uma influência técnica, né? Quando a gente faz algum ajuste de remada. Então, é interessante como raciocínio. É interessante de utilizar como raciocínio. Essas tabelas, antigamente eu já vinha, fiz a todos os anos, passava essas tabelas, né, Marcelo? Mansky. Já os anos, esses últimos anos não, mas essas tabelas tudo de P, de medidas, antigamente vinha, a FISA mandava, faz um bocado de ano.
E não tem, né? Mas que tem ainda no manual da FISA. Existe também os números são muito semelhantes, assim, né? A gente tem alguns aspectos aí um pouquinho diferentes. Enfim, não é uma diferença muito grande. Tem sugestões. Eu gosto de ver isso aí. Então a gente vai disponibilizar essas daí também e vai colocar as da FISA também. Ok. Tudo certo aí, pessoal, em relação a arco, setores, essa parte é mais complicada. O Marcelo, não, deixa assim. Vai lá, fala aí, mas fica à vontade. Não. Eu ia falar sobre o arco, que tu Aham. pode ver nesses últimos anos, os barcos alemães, eles diferenciaram um pouco do natural, que a gente está habituado o normal deles, né? Então, eles mudaram um pouco o grau, esse ângulo de remada, e eu acho que ficou mais eficaz também. Existe uma discussão ampla sobre isso, que inclusive, tem um artigo que é bem bacana, escrito por um técnico neozelandês, alguns anos atrás já, recomendando a diminuição e dizendo que existe uma tendência para diminuir tudo na regulagem, para que os atletas justamente consigam atingir uma amplitude maior, sem precisar comprimir tanto, sem precisar se agrupar tanto, né? Para preservar de lesão, atletas que treinam mais tempo, enfim, não colocar o corpo numa posição tão forçada. Claro que depende muito do atleta também, a gente tem atletas com mais flexibilidade, menos flexibilidade. De novo, se a gente vê as medidas que a comissão de competição da FISA pega no Mundial, é muito diferente. É muito diferente mesmo entre barcos medalhistas e às vezes parece até que não tem lógica. Ô Marcelo, boa noite. Boa noite. É o Delcio aqui de Belém. Fala, Deus. Eu queria saber, essas planilhas que você disponibilizou aí, elas são utilizadas para ter um histórico do atleta, correto? Correto. Então isso aí pode ser armazenado para ter um histórico e ser utilizado então depois nas regulagens dos barcos posteriormente com base nessas informações para cada atleta. É isso mesmo? Essa é a ideia. A ideia é a gente disponibilizar, eu pelo menos usava assim, uso assim, e é a minha recomendação, cada vez que for feito algum ajuste de regulagem, anotar ali. Inclusive tem um espacinho do lado que é sobre observações, né, o que o atleta sentiu com aquela mudança. E fazer esse armazenamento histórico a longo prazo. Às vezes a gente tem o atleta se sentiu bem com uma regulagem, competiu bem com uma regulagem, e aí foi fazendo ajustes, e nesses ajustes a gente perde a referência inicial e o atleta não consegue mais se sentir bem. Vai lá e diz, pô, mas lá em janeiro, a gente tá agora em julho, pô, lá em janeiro eu estava me sentindo super bem com a regulagem, não consigo mais me sentir confortável, o que está acontecendo, não consigo de novo achar a regulagem. Se a gente tem isso num banco de dados, a gente vai lá e volta para aquela regulagem de janeiro e vê se realmente é a regulagem ou se é alguma outra condição. Isso é importante. Além disso, a gente sabe que tem atletas que fazem uma temporada em um tipo de barco, depois voltam para outro tipo de barco e a gente perde a referência. Ou o atleta que está treinando num fora esquife e ele vai participar da seletiva no esquife só no ano que vem e ele teve um resultado bom, pelo menos a gente tem uma referência ali para voltar, tá? Isso é super importante. Até o atleta que está na base, ele vai ficando mais pesado também, né, Marcelo? Ele vai afundando mais o barco, isso aí vai mudando também bastante a regulagem, né? Vai ganhando Também, massa muscular. Não só isso, o atleta vai ficando mais forte, a regulagem ela precisa ser adaptada. Tudo isso também é importante. Dentro da própria fase de treinamento, né, vai mudando. Exato. Então esse registro ele tem que ser
metódico, e quando a gente faz ele a longo prazo é muito interessante. Até também para o nosso aprendizado, né? Tanto técnico quanto atleta, do que está acontecendo naquela regulagem, quais são os efeitos daquela regulagem. Regulagem não é uma coisa tão, por mais matemática que pareça, não é uma coisa tão lógica assim. Às vezes a gente muda a alavanca de um remo e espera que o atleta sinta mais pesado e ele sente mais leve, porque mudou a forma de encaixar, ou porque o barco ganhou mais velocidade e com isso ele conseguiu acelerar mais. Então tudo isso quanto mais a gente mede, quanto mais a gente estuda isso, mais a gente aprende. Eu penso que regulagem é muita sensibilidade. É muito mesmo. E também sensibilidade de todo mundo que está ali, né? Do técnico e dos remadores. Sim, com certeza. Obrigado, Marcelo. Marcelo, é Renato aqui de Natal. Fala, Renato, tudo bom? Uma pergunta, tudo bem, graças a Deus. Há um tamanho específico no cordão de segurança na sapatilha, de segurança do atleta. Porque na hora que ele vai ao ataque, o calcanhar pode estar preso, ele não consegue abrir mais ou menos, alguma coisa assim. Tem um tamanho específico no cordão? Existe por regulamentação 10 centímetros. 10 centímetros, não é isso? É a regra de arbitragem, 10 centímetros. Que é o ideal, né? Porque se ele for mais longo, o atleta pode se virar o barco, ele pode tentar soltar e ficar flexionando o pé e a cordinha não fazer o seu trabalho, né? Então 10 centímetros é o ideal ali. Tá ok, obrigado. Nada, Renato. Ora, O que mais? Jéssica. Não tem pergunta aí, Jéssica? Não, agora não. Marcelo, já até Tá trocou muito ainda. já até trocou uma ideia sobre isso, tem uma coisa que eu acho muito interessante e é curiosidade de muita gente também, em relação aos tipos de pás, né, que a gente usa, e também o lance da espinha e sem espinha. Tem alguma discussão na FIS em relação a isso? Não, na FIS é só em termos de regulamentação, mas se a gente for analisar o efeito das pás, existe uma tendência, né? A pá cutelo com espinha é uma pá que te dá uma sensação de maior leveza no engate, certo, e de mais peso no final da remada. Então, se a gente for considerar dureza, sensação de pá presa no engate, a pá cutelo com espinha, a Big Blade, é a que tem essa menor sensação. E aí a gente parte para Smooth 1, que já parou de ser fabricada, e que é aquela que tem uma curvatura um pouquinho maior em cima, né? E ela é reta no meio. Sim. Aí depois tem a Smooth 2, que é a pá que é comercializada hoje, que ela é toda um pouco mais curva. Curvada, isso. Aí a Smooth 2 ela te dá uma sensação de um pouco mais de pressão, um pouco mais de pá presa, né? Mais pesada no engate. Em contrapartida, por ela estar mais presa no engate, tu sente ela um pouquinho mais leve no final. Se a gente tem essa mesma pá com Vortex, aumenta ainda mais essa sensação. E se a gente tem o uso da FET, é mais ainda, daí é o outro extremo. A pá que mais pesa no engate e que tem a menor sensação de peso no final, teoricamente. Claro que isso depende também do nível técnico do atleta, né? Lógico. Em teoria, é mais ou menos isso. Show. Boa noite, professor. Alguém falou aí? Falei, Fernando de Recife. Oi, Fernando. Tudo bom? Primeiro, agradecer pelo conhecimento, né? É um prazer, Fernando. Estou iniciando ainda como técnico por aqui. A grande dúvida é em relação à regulagem coletiva. Eu sei que a regulagem é muito individual do cada remador, mas até que ponto varia, por exemplo, uma mudança de alavanca numa guarnição na perspectiva do andamento do barco? Porque a gente tem uma variação muito grande. O remador se sente mais confortável com tal alavanca
e a gente tem uma variação muito grande do barco. Queria saber até que ponto isso influencia e se é positivo você meio que achar uma média para o barco de alavanca. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se a gente vai no raciocínio da velocidade do barco como determinante para a alavanca externa e o tamanho dos atletas como determinante da alavanca interna, a gente pode iniciar o teste, porque quando a gente define alavancas, quando a gente define regulagem de um barco, é a definição de um número para testar. O que vai realmente dizer se deu certo ou não deu certo é o atleta remando. E a gente mensurando se o atleta, além de se sentir bem, o tempo melhora, tanto em voga baixa, mas principalmente em voga de competição. Então, o ideal é a gente... Ok, esse barco tem uma velocidade alta, ou uma velocidade média, então eu vou utilizar uma alavanca externa média. Um foresquife masculino sênior, vou colocar 2,02 metros, com a ideia de que eu vou utilizar, em média, a alavanca interna de 88 centímetros. Isso vai totalizar um remo de 2,90 metros. Não vou mudar a alavanca externa, porque considero que a alavanca externa é um ponto fixo, a pá entra e o barco passa junto, o barco não mexe, né? Então a pá entra, fixa na água e todo o barco passa. Então os 8 remos vão passar ao mesmo tempo, junto com o barco. E vou compensar para um atleta que é um pouco menor, um pouco mais baixo, que não consegue atingir o mesmo arco, vou diminuir a alavanca interna para 87,5 centímetros, mantendo a mesma alavanca externa, ou seja, o comprimento total dele vai ser um pouquinho menor. Com isso eu compenso e testo. O mais importante é testar. A teoria da regulagem é uma coisa, teste e aplicação é o próximo passo e é obrigatório. Nesse caso aí você compensa apertando mais o pino a centro dele. Também devo apertar por causa do cruzamento. Posso diminuir um pouquinho o pino a centro por causa do cruzamento. Para não perder a alavanca externa. Para não perder a alavanca externa, esse é um ponto importante, manter a alavanca externa. Considerando que os atletas encaixam a pá e a pá não se move dentro da água. O barco passa todo ele junto. Por isso a importância do raciocínio da alavanca externa em relação à velocidade do barco. Foi respondido, Fernando? Foi sim, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma aí, pessoal? Beleza, então tá. Bom, da minha parte, grande agradecimento a todo mundo. É um prazer aí a gente iniciar essa capacitação. A gente tem outros módulos pela frente. Como eu falei para vocês, são 10 módulos previstos para os técnicos líder das regiões dessa primeira etapa de implantação do Remo 4. A gente vai refazer isso sempre, continuamente, não é só uma vez. E quando a gente ampliar também para os outros estados que falta, São Paulo, Rio e Distrito Federal, a gente vai fazer de novo todo o pacote dos 10 módulos e a gente vai reabrir de novo para quem quiser os que a gente vai abrir agora. Então, esse regulagem está sendo refeito nessa semana, agora aberto para vocês, e depois a gente vai fazer algumas sessões que já estão lá no site, e acho que lá no site não tem ainda de nutrição e de fisioterapia que a gente também vai fazer, tá? Fiquem à vontade para compartilhar, enfim, para mandar sugestão também. Se vocês quiserem abordar mais um tema, fiquem à vontade que a gente vai correr atrás aí. E se precisarem de informação complementar também, totalmente à vontade. Tem meu e-mail lá, varrialha@remobrasil.com. Eu vou, na medida do possível, responder assim que der tempo e também o que eu souber. Tá bom, pessoal? Então, tem uma pergunta para você aí, Marcelo. Uma pergunta só. Beleza, vamos lá. Na verdade, foge um pouco. Existe alguma previsão de curso de capacitação para treinadores nível 1? Tem. Esse conteúdo aqui, por exemplo, ele é um pouquinho acima do nível 1, ele é o nível 2, nível 1 e 2. Mas
assim, a formatação mesmo com certificado, a gente deve fazer quando acabar esse daqui. A gente acaba esse aqui 31 de julho, e daí a gente vai fazer um só nível 1 mesmo, basicão, com iniciação, com coisas importantes de iniciação, como fazer, como organizar uma sessão, como organizar toda a parte de formação em agosto, assim que a gente finalizar esse. Quem é que foi que perguntou? Gabriela. Gabriela. Vai ser online, então. Tudo agora é online. A gente descobriu que a gente consegue se ver por aqui, é bem mais fácil. Falou, abraço. Boa noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer Valeu, te pessoal. ver. João. Falou. Valeu, tchau, tchau. Boa noite a todos. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa noite, Bené. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Frank. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Valene. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Brenão. Boa noite, Marcelo. Foi um prazer ter a sua